E aí, bora ganhar dinheiro? Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que, olha, divide opiniões de um jeito intenso. Consórcio. Ou a pessoa ama de paixão ou detesta com força. É verdade. Parece que não tem muito meio termo, né? Pois é, e a gente fica se perguntando por quê? Por que essa polarização toda? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar hoje. O que é, afinal, o consórcio? Como ele funciona por trás das cortinas? Quais são os custos que talvez não fiquem tão óbvios? E a pergunta que não quer calar, né? Vale a pena ou não vale? Essa mesmo. Ok, então vamos desmembrar isso. Combinado. Para nossa análise, a gente se baseou num material bem detalhado. Um vídeo chamado Aulas sobre Consórcio, lá do canal Primo Pobre. O interessante é que ele promete mostrar os dois lados, sabe? O bom e o ruim. Ah, fim. E ele até comenta que fez uma parceria para produzir o vídeo, mas assim com a condição de ter total liberdade para apontar as desvantagens, para criticar mesmo. Certo. E a nossa missão aqui é justamente pegar a essência desse material. Entender a dinâmica, sabe? Mapear os custos reais que estão ali envolvidos, ponderar os benefícios que ele aponta e também as armadilhas. A ideia é juntar as peças para que cada um possa formar uma opinião mais sólida sobre essa modalidade de compra. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico do básico. Afinal, o que é um consórcio? E talvez tão importante quanto o que ele não é. O vídeo que a gente analisou bate muito numa tecla. Consórcio não é investimento. Exato. Isso é fundamental. É apresentado mais como uma ferramenta de planejamento, né? Para comprar coisas de valor mais alto, tipo casa, carro. Isso. E essa distinção é super importante. O vídeo compara com o financiamento, por exemplo. Os dois são vistos como formas de comprar algo. Não são, enfim, fontes de lucro direto. Certo. E é diferente da poupança também. A poupança, mesmo rendendo pouquinho hoje em dia, tem lá a sua rentabilidade. O consórcio não. A natureza dele não é render dinheiro. Então essa confusão de tratar como investimento talvez explique muita frustração que a gente ouve por aí. Olha, é o que o conteúdo sugere, sim. O vídeo até cita de passagem uma ideia de investir em consórcio, mencionando uma figura pública. Mas logo esclarece que isso seria uma estratégia mais complexa, sabe? Geralmente para quem já tem mais capital, busca alavancar. Não é o investimento tradicional que o pequeno poupador busca para gerar renda. Entendi. Para a maioria das pessoas, a mensagem principal é: pense no consórcio como uma forma de compra planejada. Ok, compra planejada. E como é que isso funciona na prática? Como o grupo se organiza? O mecanismo básico que o vídeo descreve é o seguinte: junta-se um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Por exemplo, todo mundo quer 100 mil reais para comprar um carro. Certo. Aí cada um paga uma parcela mensal, vamos dizer, 1.000 reais. Todo mês, esse dinheiro arrecadado forma um caixa. E esse caixa permite entregar as cartas de crédito, que é o valor para comprar o bem, para alguns participantes. E como a pessoa consegue essa carta? Tem que esperar todo mundo pagar tudo? Não. Basicamente, tem duas formas de ser contemplado, que é como chamam o recebimento da carta. A primeira é o sorteio. Sorteio? Isso, sorteio puro simples. Todo mês, alguns integrantes do grupo são escolhidos aleatoriamente. E o material, olha, enfatiza muito a imprevisibilidade disso. Imagino. O autor do vídeo conta a própria experiência, né? Ficou 7 anos pagando sem ser sorteado. 7 anos. Nossa. 7 anos. É. Imagina a agonia. Mas ele também contrasta com outras histórias. Gente que deu sorte logo no começo ou a irmã dele que conseguiu a carta dando um lance. Isso já mostra o peso enorme da sorte, né? 7 anos esperando, caramba, isso já explica uma parte daquele ódio que a gente falou no início, né? Com certeza. E qual é a alternativa para não depender só da sorte? A alternativa é o lance. Basicamente, a pessoa oferece um valor extra para tentar. Antecipar o recebimento da carta. Ah, tipo um leilão. É, mais ou menos isso. E o conteúdo detalha algumas formas. A mais direta é o lance com recursos próprios. Você usa um dinheiro que tem guardado, ou até o FGTS se for consórcio de imóvel,
Geralmente, quem oferece o maior percentual da carta naquele mês, leva. Ok. E se a pessoa não tem essa grana extra guardada? Fica só no sorteio mesmo? Não necessariamente. Aí que entra o tal do lance embutido. É uma opção que algumas administradoras oferecem. Lance embutido. Como funciona? Você usa uma parte do valor da própria carta de crédito como lance, por exemplo, uns 30%. Se você for contemplado com esse lance, beleza, recebe a carta. Só que você recebe o valor da carta já descontado o percentual que usou no lance. Numa carta de R$100 mil, se você usou 30% de lance embutido, R$30 mil, você vai receber só R$70 mil para comprar o bem. Ah, entendi. É uma saída para quem não tem dinheiro para o lance, mas aí reduz o valor final que você pega. Exatamente. O vídeo menciona que é uma tática às vezes usada por quem tem mais capital também, para pegar um valor menor mais rápido. Faz sentido. E tem mais algum tipo de lance? Tem. O material cita também o lance fixo. Nesse caso, a administradora define um percentual padrão, tipo 40%. Quem oferece esse valor exato participa de um sorteio à parte, só entre quem deu o lance fixo naquele mês. A chance aumenta em relação ao sorteio normal, mas ainda tem um elemento de sorte ali, né? Entre os que ofereceram o mesmo valor. Interessante. Essas opções de lance já mostram que tem estratégia envolvida, né? Não é só pagar e esperar. Quem tem mais capital pode ir no lance em dinheiro para acelerar. Exato. Quem não tem, talvez tente o embutido, mesmo recebendo menos. Perfeito. E é aí que o material analisado traz aquela visão sobre ricos e pobres, usando os termos do vídeo, claro. Certo. Para quem tem mais capital, o consórcio pode ser sim uma ferramenta estratégica. Pode dar lances altos para ser contemplado rápido, pode usar o lance embutido para conseguir liquidez, sabe? Pegar, sei lá, R$700 mil de uma carta de R$1 milhão, como ele exemplifica, e usar esse dinheiro para outra coisa. Ou até comprar imóveis com a carta e usar o aluguel para pagar as parcelas do consórcio, uma alavancagem. Nesses casos, segundo a fonte, se aproxima mais de um instrumento financeiro mesmo. Entendi. E para quem tem menos capital? O pobre, na linguagem do vídeo. Para esse público, o vídeo posiciona o consórcio mais como um mecanismo de compra planejada mesmo. É mais barato que financiar a longo prazo, porque não tem juros, mas tem a contrapartida, a espera, a dependência da sorte no sorteio ou a necessidade de juntar dinheiro para dar um lance. Isso é ficar anos esperando, né? Sem o bem. Exato. Exige disciplina para pagar todo mês e paciência para esperar. Se o objetivo da pessoa for multiplicar dinheiro, aí o vídeo é claro. Melhor ir para investimentos tradicionais, CDB, fundos, etc. A mensagem central continua. O bem que você compra pode ser um investimento, não o consórcio em si. Ok, essa diferença de uso ficou clara. Mas, voltando para as características gerais, quais seriam as grandes vantagens que o material aponta para o consórcio? Principalmente se a gente compara com o financiamento. O conteúdo destaca duas principais. A primeira, que todo mundo fala, é a ausência de juros. A famosa ausência de juros. Isso. E isso pode fazer o custo total lá no final ser bem menor, especialmente em prazos muito longos. O exemplo que ele dá no vídeo é de um financiamento de imóvel, que em 30 anos, com os juros, podia mais que dobrar o valor pago. No consórcio, essa bola de neve de juros não existe. Certo. E a segunda vantagem? A ausência de entrada. Diferente da maioria dos financiamentos, né, que geralmente pedem um valor inicial ali, às vezes bem pesado. No consórcio, normalmente você começa pagando só a parcela mensal mesmo. Isso pode facilitar o acesso para quem não tem uma reserva grande de dinheiro. Ok, sem juros e sem entrada. Parece muito bom, mas cadê a pegadinha? Quais são os custos reais, as desvantagens que o material levanta? Ah, sim, porque sem juros não quer dizer de graça, né? O conteúdo é bem claro quanto a isso. Tem custos e tem riscos. Primeiro, existem taxas. Taxas. Quais? As principais que ele cita são a taxa de administração, que é o que remunera a empresa que organiza o grupo,
O vídeo até faz um alerta. Taxas muito baixas podem indicar um risco maior para a saúde do grupo, segundo ele. Interessante. O que mais? Tem o seguro de vida, que geralmente garante que se alguém do grupo falecer, o seguro cobre as parcelas restantes para não prejudicar o grupo. No exemplo da Porto Seguro que ele cita, esse seguro seria opcional. Ok. E tem também o fundo de reserva. É tipo um colchão financeiro para cobrir eventuais inadimplências dentro do grupo, sabe? Para garantir que vai ter dinheiro para entregar as cartas todo mês. Entendi. Taxa de administração, seguro, fundo de reserva. Então tem custos ali. Sim, não é isento, mas talvez o ponto mais crítico que o vídeo diz que pega muita gente desprevenida é o reajuste anual. Reajuste, como assim? Pois é, aqui é onde fica interessante, porque é uma faca de dois gumes. Tanto o valor da parcela que você paga todo mês, quanto o valor total da sua carta de crédito são corrigidos anualmente. Opa, peraí. A parcela aumenta todo ano? Aumenta. Geralmente por índices como o INCC para consórcio de imóveis ou o IPCA para outros bens, como carros. Ou seja, aquele valor que você começou pagando não fica congelado, ele sobe. Puxa, mas se a parcela sobe, isso não é ruim? Complica o orçamento. É e não é. É ruim porque o seu desembolso mensal aumenta, claro. Você tem que se planejar para isso. Mas o lado positivo, que o material destaca, é que o valor da sua carta de crédito também sobe junto. Ah. Se a casa que você queria comprar valia R$300 mil no começo e um ano depois, com a inflação, passou a valer R$330 mil, a sua carta de crédito também foi reajustada para cima. A ideia é que ela acompanhe a valorização do bem que você deseja comprar. O problema é não contar com esse aumento anual da parcela no planejamento financeiro. Entendi. Realmente uma faca de dois gumes. Tem que estar preparado para a parcela maior, mas pelo menos o valor do crédito acompanha. E a principal desvantagem, eu imagino, continua sendo aquela incerteza toda, né? Sem dúvida nenhuma. O prazo incerto para contemplação é o calcanhar de Aquiles do consórcio. Ou você conta com a sorte no sorteio, ou precisa ter capital, ter bala na agulha para dar um lance competitivo e levar a carta antes. Essa imprevisibilidade é apontada como a maior fonte de frustração das histórias negativas, como a do próprio autor do vídeo, né? Certo. O material que a gente analisou entra em mais alguns cenários práticos também, né? Ele fala sobre usar poupança para lance, essas coisas. Sim. Ele explora várias situações do dia a dia. Por exemplo, essa de usar uma reserva financeira, sei lá, R$60 mil no exemplo que ele deu, para dar um lance no consórcio. Seria uma alternativa a usar esses R$60 mil como entrada no financiamento. E funciona? Depende, né? Depende muito do valor total da carta, do grupo que você tá, da concorrência naquele mês específico. Pode dar certo, pode não ser suficiente. E a comparação de custo final com financiamento? O consórcio é sempre mais barato? O vídeo sugere que, no longo prazo, o consórcio tende a ser mais barato, sim, por causa dos juros. Mas ele faz uma ressalva bem importante. Isso se a pessoa não fizer amortizações no financiamento. Ah, entendi. Se você pega um financiamento e vai pagando mais do que a parcela, amortizando o saldo devedor, você reduz muito o impacto dos juros e o prazo total. Aí essa comparação pode mudar bastante. Que outros pontos rápidos o material cobre? Desistência, venda? Sim, ele fala disso, sobre os diferentes tipos de consórcio, imóveis, carros, serviços e a regra básica de usar o crédito naquele segmento que você contratou. Fala sobre a possibilidade de amortizar parcelas no próprio consórcio, até com o FGTS para imóveis, mas levanta a questão. Será que não vale mais a pena guardar esse dinheiro para dar um lance e ser contemplado antes? Aborda também as consequências de desistir do consórcio no meio do caminho. Você sai dos sorteios, pode ter multa prevista em contrato e só recebe de volta uma parte do que pagou. E geralmente só lá no final do grupo. Não é simples. E vender a cota para outra pessoa? É fácil? Dá para recuperar o dinheiro? Olha, o vídeo alerta que vender a cota é possível sim, mas não tem liquidez garantida, não é como vender uma ação na bolsa. E principalmente se a cota ainda não foi contemplada, é muito provável que o vendedor acabe recebendo menos do que já pagou. O autor mesmo relata que teve essa experiência de perda ao vender uma cota. Complicado. E quitar o consórcio antes do prazo
Isso garante que eu receba a carta logo? Opa, aí tá outra informação crucial que o vídeo destaca, uma pegadinha para muitos. Quitar todas as parcelas que faltam é possível sim, e você economiza nas taxas futuras. Mas, segundo o material, quitar o saldo devedor não garante a contemplação imediata. Não. Não. Você continua dependendo do sorteio mensal ou de oferecer um lance para ser contemplado. Quitar só te livra das parcelas futuras. Por isso, a estratégia que o vídeo recomenda é: tente o lance primeiro, seja contemplado, pegue a carta e só depois, se quiser, quite o saldo restante. Nossa, essa informação é fundamental mesmo. Muita gente deve achar que quitando resolve tudo na hora. Exato. E usar a carta de crédito para quitar um financiamento que eu já tenho, pode? Pode sim, é permitido por lei. Mas o vídeo faz um alerta importante sobre o planejamento financeiro. Se você faz isso, pode acabar por um tempo pagando duas contas altas. A parcela final do financiamento antigo, se houver, e a parcela do consórcio novo, que, lembrando, ainda vai ter o reajuste anual. Precisa ter muita organização financeira para não se enrolar. Certo. Bom, o vídeo também tem uma parte que fala especificamente de uma administradora, a Porto Seguro, né? Como a gente deve encarar essa parte da análise? Sim, é bem importante contextualizar isso. O material detalha algumas características e promoções específicas da Porto Seguro que estavam valendo na época que o vídeo foi gravado. Ele menciona agosto, mas sem especificar o ano. A gente precisa ver isso como exemplos de funcionalidades ou condições que uma administradora pode oferecer, tá? Não é uma recomendação direta nossa, é o que a fonte descreveu. Entendido. E que tipo de exemplos ele dá sobre essa empresa? Olha, o vídeo menciona a posição dela no mercado, fala de liderança, baixa inadimplência, segundo o que foi informado ali, o que traria mais segurança para o grupo. Alega também que a empresa costuma contemplar todo mundo antes do prazo final do grupo terminar. E lista alguns exemplos de promoções daquele período específico. Um redutor de parcela, tipo pagar só 50% até ser contemplado, isenção da taxa de adesão inicial, talvez grupos menores e limites específicos para lance embutido, 30% para carro no exemplo. Ok. Mas, e aqui é fundamental, a própria fonte pondera algumas coisas. Diz que as taxas dessa empresa talvez não fossem as mais baixas do mercado, lembrando que, segundo o vídeo, taxas muito baixas podem indicar mais risco. Certo. Elas estariam abaixo dos grandes bancos, mas com um nível de serviço que a fonte considerou melhor. E um ponto crucial de transparência. O próprio autor do vídeo declara abertamente no final que ele seria comissionado por indicações feitas a partir dali. Isso deixa claro o contexto comercial daquela menção específica à marca. Perfeito. Então, a gente usa essa menção como um exemplo dos tipos de benefícios ou condições que podem existir no mercado, mas sem focar demais numa única empresa, e ciente do contexto da fonte. Exatamente. A análise principal tem que ser sobre o mecanismo do consórcio em si, as regras gerais, as vantagens e desvantagens que valem para qualquer administradora, né? Ótimo. Bom, vamos tentar então amarrar tudo isso. Recapitulando, o consórcio surge como essa ferramenta de compra planejada. A grande bandeira é não ter juros e geralmente não exigir entrada. Isso atrai muita gente. Sim. Mas do outro lado da moeda, a gente tem as taxas, administração, fundo, seguro, tem o reajuste anual das parcelas e do crédito que pode pegar desprevenido e tem a grande incógnita, a grande questão. O prazo para ser contemplado, que depende da sorte ou de ter dinheiro para dar um lance alto. Exato. Mas da experiência de cada um, da paciência, da sorte que a pessoa deu e, claro, da situação financeira dela. Perfeitamente. Não tem mesmo uma resposta única se vale a pena. O material sugere muito fortemente que é uma decisão que exige uma autoavaliação bem profunda, sabe? Qual é a minha urgência para ter esse bem? Qual é a minha capacidade de guardar dinheiro para tentar um lance? Qual a minha tolerância a essa incerteza do prazo? Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Que antes de entrar num consórcio, a pessoa precisa entender muito bem as regras do jogo e, talvez mais importante ainda, se conhecer. Conhecer o próprio perfil financeiro, a própria disciplina e paciência. Exatamente. E pra gente fechar, fica uma reflexão que sai direto dessa análise que a gente fez no material.
Considerando essa tensão que existe, né, entre a economia que o consórcio pode gerar no longo prazo por não ter juros e essa incerteza fundamental sobre quando você vai ter acesso ao bem se depender só do sorteio. Como essa ferramenta se encaixa nos diferentes níveis de tolerância a risco e nas diferentes necessidades de prazo que as pessoas têm? Boa pergunta. Para quem quer comprar algo, o que acaba pesando mais? A disciplina e a possibilidade de ter que esperar, às vezes, muito tempo? Ou a previsibilidade de custo e de tempo que outras formas de compra oferecem, mesmo que elas possam sair mais caras no final? É uma pergunta bem pessoal, né? Que só cada um pode responder por si mesmo, olhando para a própria realidade. Gostou do episódio? Aproveita para curtir e se inscrever no canal. E compartilha com aquela pessoa que também está precisando ganhar dinheiro.